A paz do Senhor a todos, mais uma vez, aqui para mais um comentário da lição bíblica do primeiro trimestre de 2021. Estamos estudando acerca de Josué, a libertação, a conquista, né, da terra prometida. E a nossa lição, a lição de número 12, que nós vamos estudar no próximo domingo, estamos nesse comentário. O assunto da lição é cidades de refúgio e cidades dos levitas. Nós temos, como sempre, 3 objetivos. O primeiro é analisar o valor das estratégias divinas, o segundo é perceber o valor da vida humana e o terceiro é notar que a nossa maior herança é o Senhor. E nós temos aqui o textuário que nos diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, 45. E a verdade prática diz: Deus é o nosso refúgio. E nós devemos ser defensores do respeito à vida e contra a violência. Todo tipo de violência, né? Aborto, pena de morte e outros males. A introdução à lição fala, os capítulos 13 a 19 detalham a distribuição de Canaã como herança para cada tribo, exceto para os levitas. Com a distribuição da terra já completada, no capítulo 20 alista as 6 cidades de refúgio, e o capítulo 21, 48 cidades aos levitas. O primeiro ponto fala das cidades de refúgio. Está no número capítulo 35, versículo 14. Dividido em 3 subtópicos: estratégia divina, como funcionava a cidade de refúgio, e localização estratégica. Bom, primeiro ponto, a estratégia divina. Qual era a estratégia divina? A estratégia divina era pegar 6 cidades e distribuir dentro das 48 cidades, de forma... em termos de localização, para ficar acessível a qualquer pessoa que cometesse um crime doloso, né? Aliás, um crime culposo, que é aquele crime sem intenção de matar. E na nossa Constituição está no artigo 18, inciso 2º. Esse crime culposo é quando aquela pessoa fere outra pessoa e essa pessoa vem a morrer, vem a óbito sem a pessoa ter a intenção de matar e não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma rixa, foi um acidente. E essa pessoa então era tirada para uma dessas cidades de refúgio, para ficar longe do vingador, né, dos familiares daquela vítima que porventura quisesse tirar-lhe a vida. Porque até então a lei que prevalecia, a lei daquela época, era a lei de talião. A lei de talião é olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, né? Êxodo 21, de 23 a 26. Perdurou na Mesopotâmia, né? Com o código de Hammurabi também, na Babilônia, de 1792 a 1750 a.C. E aí, no Antigo Testamento, prevalecia essa lei, né? Na lei de Moisés tinha essa ordenança, né? Nós sabemos que a lei de Moisés era 613 leis, 603, né, mandamentos. Deus, ele só dá 10 mandamentos a Moisés, lá no Monte Sinai. Mas, depois, quando se distribui essas leis, dá 613. Era impossível para qualquer pessoa cumprir esses 613, né, pré-requisitos da lei. Mas o segundo ponto fala como funcionava. Para que fuja para ali um homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue, né, para ficar longe do vingador do sangue. E isso nos arremete para o que Cristo falou, e que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. E o Satanás está ao nosso derredor, ou seja, depois do anjo. Nós temos o anjo, né?
que não tem nada a ver com aquele anjo de guarda do paganismo. Ele está ao nosso serviço, mas na ordem de Deus. E se nós desobedecer a Deus, automaticamente o anjo também não faz aquilo que o Senhor enviou ele para fazer, porque nós desobedecemos a Deus. Então, quando o anjo sai, nós ficamos agora direto com outro anjo, com Satanás que ficava ao derredor. Então, aí nós somos presas fáceis. Então, nessa questão hoje para nós, trazendo para nós, Jesus ele tem a lei preventiva. A lei de Moisés era uma lei corretiva. Errou, pagou, né? Quando as pessoas encontravam, né, tinha aqueles olheiros, né, que andavam mesmo procurando quem estava errando na lei, que era para levar ao sumo sacerdote, levar à guarda do templo, que era para ser julgado. E aí, quando na época que Jesus veio, esse julgamento estava todo corrompido, estavam fazendo as coisas tudo errado, né, de acordo com o mundo, e não com o juízo que Deus assim o queria. Então, mas Jesus ele vem com a lei preventiva, e aí Pedro, certa feita, pergunta: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Porque tinha essa questão de 7, né, no Antigo Testamento. Mas aí Jesus diz: olha Pedro, eu não te digo que é 7, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes nós temos que perdoar por dia aquele que nos ofende. E aí de cara a gente já vê que não é possível para o ser humano sem Cristo. Não dá para fazer isso sem Cristo, sem estar nele. Amém? E o terceiro ponto fala da localização da cidade. Era estrategicamente dividida nas tribos. Nós observamos aqui que 9 tribos e meia tem 3 cidades e 2 tribos e meia tem 3. Aí você pode até pensar matematicamente, não tem lógica, porque do lado que tem 9 tribos e meia era para ter mais cidade de refúgio. E do lado que só tem 2 e meia, não tinha necessidade então de ter 3. Mas aqui esse 3, como tudo na terra é cópia do que tem no céu, né? Tudo que tem na terra é cópia do que tem no céu, no sentido bíblico, né? O tabernáculo, o que aconteceu com Cristo, né? O sacerdócio, e tudo isso nos arremete para o céu. E aqui, essas 3 cidades, ela é a triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto as tribos, as 9 tribos e meia que ficou da além do Jordão, como a que ficou aquém do Jordão, ela necessita da triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, 3 cidades de um lado, 3 do outro, independente do número, né, de tribos, né, que ficaram de cada um dos lados do Jordão. Glória a Deus por isso. Então, essas foram divididas nessa situação. Vamos para o segundo ponto, o alto valor da vida, dividido também em 3 subtópicos: o vingador do sangue, o segundo, a morte do sumo sacerdote, e também a justiça e misericórdia, né? Justiça e misericórdia de Deus. O vingador do sangue, essa pessoa era levada para uma das cidades de refúgio e ela não podia sair, né, dessa cidade de refúgio, porque o vingador, assim como Satanás fica ao derredor, o anjo fica ao redor e o Satanás ao nosso derredor, naquela época, na cidade de refúgio, o vingador ficava de vez em quando passando por lá, para ver se ele saísse, o vingador podia matar, né, o parente daquela vítima, mesmo ele tendo matado, sendo um crime culposo, sem intenção de matar, mas se ele pegasse ele fora dos limites da cidade de refúgio, o vingador poderia matar e não seria julgado por isso, condenado por isso. Daí nós temos aí uma analogia acerca de Satanás. Se nós sairmos da presença de Deus, se nós nos afastarmos da igreja, certamente estamos na mão do vingador, que é Satanás. E aqui, a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, aquela pessoa estava livre para voltar para a cidade dela, porque morreu o sumo sacerdote. E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 7, verso 2, que mudando-se o sacerdote, necessário se faz mudança de lei.
Ou seja, isso aconteceu conosco. Nós éramos pecadores, nós éramos condenados, inimigos de Deus. E nós fomos condenados, né? Mas aí o nosso sacerdote morreu, o sumo sacerdote morreu. Quando o sumo sacerdote morre, aquele crime, ele foi cumprido, aquela culpa, ela não existe mais. Porque com a morte do sumo sacerdote. Isso tipifica para nós, igreja, para nós como crentes, a morte de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Nós éramos culpados, sim. Nós involuntariamente fomos culpados porque recebemos a herança do pecado de Adão. Nós não pecamos o pecado de Adão, mas como nós nascemos sobre a carne, nós somos pecadores. Eu não peco porque eu sou um pecador. Nós somos pecadores porque já nascemos na carne do pecado. Então, nós estamos num crime culposo, né? Mas aí o sumo sacerdote morreu. E quando o sumo sacerdote morre, e nós estamos ligados à igreja através desse sacerdote, então nós estávamos na cidade de refúgio, então agora nós somos livres, estamos livres agora, estamos sem culpa, os nossos pecados estão perdoados. Assim como está em Miqueias 7,19, que diz que os nossos pecados podem até ser mais vermelho, mais sujo, mas o Senhor, Ele lança no mais profundo mar do esquecimento. E Ele não se lembra mais. É o Senhor que não se lembra mais do nosso pecado. Nós, de vez em quando, nos lembramos. Mas o Senhor não se lembra mais no sentido de nos acusar. Porque o nosso acusador é o Satanás, que na realidade o significado do nome dele é acusador. E ele fica lá nas regiões celestiais nos acusando 24 horas por dia, mas ainda bem que nós temos um sumo sacerdote que, como nós, né, veio nesse mundo, mas como nós, mas sem pecado, agora está centrado à destra de Deus e intercede por nós. Amém? Glória a Deus. Então, depois da morte do sumo sacerdote, e agora Jesus também como sumo sacerdote morreu. O terceiro e último ponto fala justiça e misericórdia. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, né? O que acabamos de falar aqui. Então, morrendo o sumo sacerdote, como está em Hebreus 7,12, mudando-se o sacerdote, necessário é também mudança de lei. E isso acontece nos nossos governos também, né? O terceiro e último ponto fala as cidades dos levitas. Os levitas receberam 48 cidades. Dentro dessas 48 cidades, Deus separou 6 cidades, 3 de um lado do Jordão e 3 do outro, para serem cidade de refúgio. A herança dos levitas. Nós sabemos que os levitas não tiveram herança, não receberam terra para serem agricultores ou pecuaristas. Eles receberam apenas lotes pequenos para chácara, para morarem dentro de cada cidade. Dentro de cada cidade, os levitas foram divididos em cada cidade para ser apaziguador, para ajudar no templo, para ajudar os irmãos quando carecessem de socorro acerca de Deus. E os sacerdotes também, porque os sacerdotes são levitas. Mas aí tem aquele famoso trocadilho. Todo sacerdote tem que ser levita, mas nem todo levita é sacerdote. Para ser sacerdote tem que ser da linhagem de Arão. E os levitas é da descendência de Levi. Agora, da linhagem de Arão é que poderia ser sacerdote, os outros não. Amém? Glória a Deus. Então a herança dos levitas era o Senhor. O Senhor diz, eu sou a herança de vocês. Então, assim também, a gente lê as coisas da Bíblia muito rápido e às vezes aí não percebe, né? E muitos nem leem a Bíblia também, e isso é um grande problema hoje na igreja. O povo, as 12 tribos, né? São 13 tribos distribuídas em 12 territórios. Todo mundo sabe que seria 13 tribos, né? No caso, mas aí José não teve a tribo de José, não tem a tribo de José. Então tem a tribo dos filhos dele, que Jacó adotou, Efraim e Manassés.
Então, de 12 tira 1, fica 11, mas entra 2. Aí 11 com 2, 13. Então, são 13 tribos, mas dividido em 12 territórios, porque os levitas não tinham território. Então, essas 12 tribos, elas dizimavam para os levitas, e os levitas dizimavam para o sacerdote, que era da linhagem de Arão. Não, o povo não trazia os dízimos e entregava para o sacerdote. O povo trazia e entregava para os levitas, e os levitas dizimavam para o sacerdote. Amém? Daí que está escrito lá em Zacarias, em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos. E aí dizem que eles me roubais. Não era o povo que estava roubando Deus, eram os levitas, né? Que não estavam entregando para os sacerdotes da forma que Deus requeria. Pois bem, então vamos... o segundo ponto do terceiro diz as cidades e seus arredores, né? Observamos aqui agora as cidades e os arredores. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com os seus arredores. Os 3 clãs levíticos que foram distribuídos entre as tribos são os 3 clãs. O que é clã? Clã é o chefe da tribo, né? Se você for para o dicionário, clã significa cabelo branco. Mas aqui significa o chefe da tribo, aquele mais velho, que é o cabeça da tribo, é o clã, né? Então aqui, os coatitas. Quem é o clã dos coatitas, né? Qual foi o serviço dos coatitas? Da tribo de Levi foram divididos por serviço pelas cabeças das tribos. Levi teve 3 filhos, Coate, Gesso e Merari. Então, Coate vem os coatitas, o Gerson vem os gersonitas e o Merari vem os meraritas. Cada um deles, Deus designou funções já pré-estabelecidas com Moisés e Moisés para Josué. Então, se você olhar aqui em Números capítulo 4, né, de 1 a 20, está falando do que tem que fazer os coatitas, qual era a função deles. A função dos coatitas era ser entregue para o sacerdote Eleazar, filho de Arão, né? O cargo era o azeite da luminária. Eles eram responsáveis para alimentar o azeite, né? Das lâmpadas do tabernáculo, né? E nós temos que o nome que é a menorá. Nós temos a menorá, que é a legítima. Mas depois, com muito tempo, você vai ver uma pagã, que é chamada de Chanuquiá. Essa Chanuquiá é pagã, você só vai encontrar ela no livro dos Macabeus. E muita gente segue a Chanuquiá, que tem 8 lâmpadas, mas a original só tem 7. 3 de um lado, 3 do outro, e a do centro, que representa Jesus. Então, é menorá, a verdadeira. Então, era para os coatitas, eles eram responsáveis por isso, para manter a lâmpada acesa no tabernáculo e no templo. E aqui nós temos agora os gersonitas. Os gersonitas, a ocupação dos gersonitas era entregue também para Itamar, o sacerdote Itamar, filho de Arão. Este era o serviço das famílias dos gersonitas para servir cargas, né? Levaram as cortinas do tabernáculo, tenda da congregação, a cobertura. Eles eram os responsáveis para, quando desarmasse a tenda, eles carregar a cobertura, né? E aqui em terceiro, os meraritas, está em Números 4, de 29 a 33, a incumbência dos meraritas era levar, isto sua obrigação, levar segundo todo o seu serviço a tenda da congregação, né? As tábuas,